Bom, então oficialmente, né, boa noite a todos. Já estávamos conversando, mas começamos agora a nossa gravação efetivamente na primeira semana, imediatamente aí depois da nossa prova. Bom, a Isabela que já me respondeu também. Então é o seguinte, a gente já vai começar a trabalhar sessão 3.1, tudo bem? E já oficializar que por ainda amanhã muitos de vocês, né, eu acho que nessa sala aqui talvez todos, ou a maioria pelo menos, ainda farão prova amanhã. E como vocês farão prova amanhã ainda, por mais que a minha disciplina seja outra, foi recomendado que a gente não compartilhe o gabarito até então. De qualquer maneira, queria nesse primeiro momento ouvir de vocês as percepções que vocês tiveram, o que vocês acharam da prova. Uma vez foi compartilhamento de telas, predominantemente perguntas sobre o software. Queria ouvi-los. Pode ser um de cada vez, tá, gente? Precisa gerar confusão aí, não. Charlie, eu achei bem de boa a prova. Em qual sentido? Tava fácil de ser feita porque a gente, de fato, não precisou do programa, né? E foi tudo bem passado, assim, pelo menos para mim. Enquanto quem estava fazendo a prova, eu me lembrava de muitas coisas do que você falou. Assim, então, alguma coisa eu tive um pouco de dificuldade porque eu uso o AutoCAD no inglês. E teve uma pergunta sua que era qual era o comando em português. Aí eu tive uma certa dificuldade pelo fato de usar em inglês. Mas não que achei nada acontece? muito difícil, não. Já até sei qual questão você está falando, mas, como eu falei, eu não vou fazer comentários diretos assim sobre as questões. Só que é interessante o seguinte, né? Algumas perguntas, quem respondeu em inglês ou em português, beleza, eu aceitei, tá? Eu acho que só teve uma questão que eu pedi a resposta estritamente em português. Mas no mais, teve gente que respondeu, né? Eu vou falar aqui um comando que não caiu na prova. Teve gente que respondeu linha, teve gente que respondeu line. Beleza, vida que segue, vamos pro jogo, tá? Mas eu pedi uma pergunta só que ela era interpretativa, era conceitual interpretativa, vamos dizer assim. E aí, né, devido a isso, eu pedi para que vocês me respondessem em português. Tem mais algum comentário, pessoal? Viram a nota no AVA, tudo certinho? Beleza? Sem comentários? Tudo certo? Maravilha, maravilha? Então tá bom. Eu vou começar a compartilhar aqui minha tela com vocês. Vou tirar o meu vídeo para facilitar aqui a nossa... para que seja o mais online possível, tá? Então vamos lá. Compartilhar. Quando aparecer aí a minha tela, eu peço que vocês sinalizem, por favor. Apareceu a apostila para vocês aí? Sim, apareceu. Maravilha. Então eu estou com a apostila, estou aqui também com o AutoCAD. E aí a gente vai começar a trabalhar. Vocês vão perceber uma coisa. A seção agora 3.1, tá? Ferramentas auxiliares de precisão de desenho, vão utilizar muito do que nós já usamos, tá? Thiago, então tá repetindo conteúdo? Não, não é isso. A questão é que, às vezes, eu mesmo antecipei alguns comandos para vocês para facilitar a vida, para facilitar o trabalho. E elas ressurgem ou aparecem na apostila pela primeira vez, mesmo eu já tendo compartilhado com vocês, tá? Então é o seguinte, só verificar um negócio aqui. Como que tá aí, gente? Tá aparecendo a tela normal, tranquilo? Podemos seguir? Sim? Isso é um sim? Sim, sim. Então vamos adiante. Bom, eu até destaquei aqui alguns comandos que são mostrados, tá? Que mostra assim, o comando grid.
Ah, o comando grid, o que que é, gente? Quando a gente vai aqui no AutoCAD, vocês vão ver que aqui embaixo, ó, em português, né, nós vamos ter grade, não grid. Deixa eu aceitar lá o colega que está chegando. Iago, pronto. Você tem aqui no AutoCAD o grade. Se você clica nela, some. Se você clica de novo, ela reaparece. Tem uma observação interessante também, que a apostila traz, que é o seguinte. A gente sabe que quando a gente começa a desenhar no AutoCAD, ele é adimensional. Ele ainda não sabe se é milímetro, se é polegada, mas dependendo da proporção que nós desenhamos, o desenho pode aparecer muito grande ou muito pequeno. E você pode utilizar a grade, né, ou o grid, para se balizar durante os seus desenhos. Só que aí uma coisa que eu achei legal é que alguns comandos, né, alguns comandos eles ainda são nativos, ou seja, eles permanecem em inglês. Um deles é o comando grid style. Então, quando você vem aqui, ó, digita grid style, ele vai te falar assim, olha, qual vai ser o novo valor para o grid style? Esse valor, você pode utilizar ele com 0 ou com 1. E aí, o que, que isso vai significar? Vou pegar aqui a explicação para vocês. Ó. Deixa eu ver se como que está aqui. Tá. Para saber como que estava escrito lá, por conta de idioma, tá, gente? Mas aí tá tranquilo. Quando você começa no AutoCAD e digita Grid Style, ele vai aparecer 0. Se você colocar 1, ele vai ficar isso aqui. Ó. Eu queria saber se na tela de vocês aparece exatamente do jeito que está visualmente aí aparecendo para mim. Um monte de pontos. Aparece pontos para vocês aí? Queria ter esse feedback, se dá delay ou se a imagem O fica meu, ruim. sim. O meu Apareceu pontinho? Uhum. Apareceu. Apareceu. Ô, Tá, Charlie, maravilha. deixa eu te fazer uma pergunta à parte. A minha tela do AutoCAD, ela é branca, ela não é igual essa sua, Uhum. que vem esses quadriculados. Você tem como fazer a configuração disso também. Ah, pode ser. Você tem como fazer a configuração também, tá? Você vem aqui ó, em opções. Só tem que lembrar que isso vem tão padrão. Se alguém lembrar de cabeça aí, pode até me ajudar. Cores. Não, aqui é o Snap. Plano de fundo. Aqui, ó. O meu também agora é branco. Tá? Vocês acompanhou aí o caminho? Eu acompanhei. Então, ó, eu consigo vir aqui, né? Botão direito, opções, desenho, cores. E aí, ó, dentro do coisa, ó, espaço de modelo 2D, plano de fundo, e eu volto para o padrão, que era preto mesmo. Beleza. Conseguiu fazer aí? Deu sim. Valeu. Nada. Tem gente aqui me chamando, tem 2 pessoas entrando aqui. Maravilha. Então, pessoal, esse grid que eu mostrei para vocês, você tem como trocar, como eu falei aqui, né? Eu vou passar para o grid style e voltar ele para 0, e aí vai ficar com essa aparência aí para vocês. E o que é a outra toda pontilhada? Basicamente é como o AutoCAD funcionava antigamente. Hoje em dia as grades elas aparecem nesse modelo aí quadriculado, tudo bem? Então isso a gente consegue ver na apostila com tranquilidade. Conseguiram fazer? Eu não sei o que vocês estão fazendo, né? Se não estão, mas a gente consegue mudar. Bom, o que eu fiz aqui é porque não estava. Parece.
Toda hora tá chegando, galera. Tá atrasado, né? A galera tá atrasada. Bom, vamos lá. Outra questão que a gente pode fazer também, né? Além de mudar a grade, a gente pode passar aqui, ó, para o Snap Settings. Ou quando a gente fala de Snap Settings, em português, no nosso AutoCAD, vai estar aparecendo configurações de ajustes, que é aqui embaixo. Ao lado de grade eu tenho aqui, ó, a opção configurações de ajuste, e dentro dessa configurações de ajustes ele até me faz algumas perguntas. Olha só, a sua grade está ativada? Tá ativada. Eu posso ainda, você está vendo que o padrão dela é 10 por 10, eu vou mudar aqui para 1000 por 1000, só para vocês verem na tela como que vai dar diferença. Olha só como que mudou a proporção da grade, tá? Ah, Thiago, por que eu faria isso? Depende do tipo de projeto que você está fazendo. Projetos em milímetros, onde muitas das dimensões podem ser 50, 100, 150, 200, talvez valha a pena você trabalhar com um modelo de grade 10 por 10. Se você está falando da construção civil, projetos arquitetônicos, pode ser que valha a pena para você mudar aqui dentro de configurações de ajuste para 1000 por 1000, como eu fiz. Eu vou voltar para 10 por 10, porque é o padrão que a gente utiliza, e se for para desenhos em que a gente vai trabalhar com milímetros, é a que eu particularmente, a que mais me agrada. Tudo bem? Bom, continuando aqui, eu estou só percorrendo o caminho da apostila, tá, gente? A gente pode trabalhar aqui com Snap Mode. E dentro de Snap Mode, ele me fala assim, olha, qual vai ser o novo valor para Snap? Tá? Quem me chamou? Marisa. Ok. Então, ó, para que o comando grid posicione um auxílio útil, é preciso que o comando snap seja utilizado em conjunto. Ele vai ser ativado pela tecla F9 ou clicando em Snap Node. Através dessas duas formas de acionamento, podemos ligar ou desligar a ferramenta Snap conforme a necessidade. Tá? Para definirmos o valor dos intervalos de deslocamento, podemos digitar Snap e dentro disso a gente fazer as configurações. É a mesma coisa que eu falei com vocês aqui quando nós trabalhamos na outra tela dentro de Snap. Então, ó, eu posso especificar o espaçamento, por exemplo. Ó, como estava 10, eu posso mudar aqui para 1000 ou para voltar com 2, com 10, como já estava anteriormente. Essas configurações a gente já trabalhou, o Snap está ativo, tá? E a gente já fez isso nas aulas anteriores. Só queria mostrar para vocês que, Thiago, eu não quero trabalhar com essa grade. A grade ela pode ser útil, sim, principalmente se o seu Snap estiver ativado. Que aí você vai conseguir trabalhar com cada uma dos quadradinhos desse, apoiando o seu trabalho para desenho. Por mais que a gente já comece a trabalhar na origem, como eu já tinha falado com vocês anteriormente. Bom, esse Gem Mode, eu vou ser muito sincero para vocês, eu acho que não existe a menor necessidade de nós trocarmos para o Gem Mode. Eu vou falar para vocês por quê. Olha o que nós temos de opção que a apostila nos mostra. Olha, desligar a ferramenta é o 0, ligar é o 1, mostrando janelas de digitação e medidas angulares absolutas, o 2, mostrando apenas as medidas angulares absolutas, e o 3, mostrando janelas de digitação e medidas angulares relativas. O meu já está configurado, se eu digitar aqui, ó, em Mode, para 3. Eu vou pedir para que vocês verifiquem no AutoCAD de vocês, quem estiver com ele ligado, qual que é o número de Gem Mode que está ativo para vocês. Ele já vem como padrão o 3, e isso significa que a ferramenta está ligada, mostrando a janela de digitação e as medidas angulares relativas. Tá? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês é conceitual, mas vocês vão ver que vai ser muito útil alguns desses comandos hoje para o nosso desenho. Ele fala de ortogonal, e ortogonal a gente já trabalhou. Ele fala de polar tracking, que no nosso caso é o rastreamento polar, que também foi já trabalhado aqui, ó, no nosso
Tá travando aqui para mim, gente, quando eu vou fazer a seleção. Aqui, consegui. O Polar Tracking, ou rastreamento polar, tá com muito dificuldade, agora foi, rastreamento polar, eu queria que parasse em cima da caixinha. Ele nos mostra aquela opção angular. Vocês vão ver que o exercício que vocês farão hoje, vocês utilizarão muitas linhas inclinadas. E a gente pode trabalhar a partir aqui do rastreamento polar ou através de linhas inclinadas. Eu queria aqui fazer uma perguntinha para vocês, ver se vocês estão bons de memória. Como que a gente faz uma linha inclinada lá com o comando linha? Eu quero fazer um comprimento e um ângulo numa linha. Como que eu faço? Vocês lembram disso? Quem fez as anotações? F8? Esse é ortogonal. Viajei. Eu quero fazer uma linha inclinada. Eu sei que o comprimento dela é 50 e o ângulo é 15. Como que eu faço? Você coloca o comprimento e depois você aperta o Tab, aí ele entra na opção de ângulo. Maravilha. Vamos relembrar, é até bom porque nas aulas iniciais a gente não tinha gravação, então os colegas que tiverem dúvida agora podem retornar e consultar aí a gravação. Olha só, se eu quiser uma linha em ângulo, como eu falei, você vai digitar o comprimento, tá? E com o Tab você depois tem a possibilidade de digitar o ângulo. Thiago, mas se eu quiser as duas medidas, aí vai ser com vírgula. Se você quiser duas medidas, no caso... Opa! Eu não quero arrumar um texto desse. O microfone estava ativo aí, né? Acontece. Para você fazer uma linha inclinada com dois comprimentos, você vai digitar o comprimento, vai digitar vírgula e depois o outro comprimento. Se você quiser digitar, se você digitar o comprimento, digitar tab, você depois vai ter a possibilidade de digitar o ângulo. Vocês vão ver que vai ser muito utilizado isso na nossa aula de hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês uma variação aqui, do que a gente chama de OSNAP ou o F3. Eu já falei com vocês isso em sala de aula, que se você deixar muitos comandos desse, né, de ajuste de objetos habilitados de uma só vez, pode atrapalhar para que você toda hora o mouse fica travando em algum elemento dos segmentos de reta ou dos círculos. Então eu vou mostrar para vocês que dá para usar o comando OSNAP apenas quando necessário. Então assim, eu não tô, por exemplo, eu estou com tangente desabilitada, mas se precisar fazer uma tangente, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o Shift, botão direito. É o que eu fiz aí na tela. Com Shift, botão direito, vai aparecer para mim o OSNAP apenas do objeto que eu desejo fazer. Vocês vão ver que vai funcionar muito bem em um determinado momento do desenho, que nós vamos precisar de pontos, né, de fixação que não estão aqui habilitados. Por isso que eu falei que hoje eu vou fazer o desenho junto com vocês. Vamos lá. Então, assim, basicamente, o que a apostila nos mostra de comandos são esses. Todos os comandos nós já conhecíamos, ou se nós não conhecíamos, né, foi porque passou desapercebido, mas o que ela nos traz de situação problema? Ela nos traz isso aqui de situação problema. Está na página 127 do PDF ou 125 do livro único, que está aqui para vocês, que é esse desenho. E, obviamente, que nós vamos reproduzir esse desenho aqui que está na tela para vocês no AutoCAD. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês, queria ajuda. O que vocês falariam sobre as cotas desse desenho? São suficientes? Estão boas? Dá para imprimir essa vista e mandar para um cliente? O que vocês me falam sobre esse desenho? Qual a opinião de vocês, pessoal? Ninguém falou, vou perguntar aqui nominalmente aqui, Me dê uma opinião sobre o desenho. O que vocês acharam? Nada? Tá tudo bem? O desenho tá ótimo? Acho que tem muita cota, né? Tá muito poluído. Tá muito poluído? Bom, eu já falo o seguinte. Aqui o Romulo entrou aí, gente, pediu para aceitar. Aceitei, beleza. Vocês acham que o desenho está muito poluído? Tem informação
redundante no desenho? Não? Bom, então, como Eu acho hoje que vocês estão mais... necessária. Oi? Eu acho que tem informação necessária. As informações necessárias? Eu vou voltar lá no início da sessão, vou lá no início da sessão novamente, para mostrar uma coisa para vocês. Por isso que é importante a gente fazer a pré-aula, né? Olha o que o autor da nossa apostila nos fala. Ele, o esboço que você recebeu do seu cliente não foi cotado de forma normatizada, apesar de possuir todas as informações necessárias. O que nós estamos querendo dizer aqui? Deixa eu aceitar o Enzo aqui também. O que nós estamos querendo dizer aqui, pessoal? O Enzo foi aceito e beleza. Todas as informações estão aqui, só que não está de acordo com a normatização de desenho técnico. Alguém pode me ajudar em por quê? Aí, o desenho está aí, ó. Por que não está normatizado? O que tem de errado aí nesse desenho que vocês identificam? Já tem Cota pra cota dentro. dentro do desenho, né? Não entendi, A desculpa. cota tá para dentro. Tem cotas dentro da área, desenho. né? A gente deve evitar, não é isso? Não tem o comprimento total também da peça. Não ter o comprimento total não necessariamente está errado, porque a gente consegue deduzir com as informações que aqui estão. Mas, realmente, seria legal se a gente tivesse as dimensões, pelo menos, né, as 3 dimensões principais, que a gente chama de cotas básicas, né? Mais o que está faltando? A cota tá encostando na linha do desenho. A cota está encostando na linha do desenho. Ali Vocês no 45 graus. Pessoal, aqui tem uma vista só, tá? Vocês vão concordar comigo. Aquela medida de 60 lá na extremidade esquerda, eu posso afirmar se é um diâmetro, se é uma peça plana? Eu consigo afirmar alguma coisa com essa cota? Hein, pessoal? Bom, a gente pode até imaginar que a peça pode ser circular, né, cilíndrica, que ela pode não ser. Só que é o seguinte, aquela cota na extremidade de 60, ela indica que ali não é cilíndrico, que não é um diâmetro. Só que eu não tenho nesse desenho, apesar de para fazer essa vista, prestem atenção nisso, gente, para fazer essa vista, eu tenho todas as informações. Mas eu não tenho, por exemplo, a espessura dessa peça. Ela pode ser uma chapa fina, mas pode ser uma peça com uma espessura considerável. Eu não consigo definir com essa vista. Assim como eu não sei também se aquela cota de 60 lá na extremidade é um diâmetro. Se fosse um diâmetro, seria mais fácil, né, eu definir se a peça ela é toda cilíndrica ou não é. Portanto, tem informações faltantes aqui sim. Mas para fazer essa vista, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, eu já construí o desenho, tá? Para fazer essa peça, eu consigo perfeitamente. Ela foi feita aqui, ó. Tá? Então, sem problema nenhum, dá para fazer. Eu não tenho todas as informações da peça, são 2 coisas diferentes que nós estamos conversando aí, tá? Tranquilo, galera? Até agora, sem problemas? Então, deixa eu perguntar para vocês. Sugiram para mim um passo a passo. Como que vocês começariam esse desenho? Como que vocês desenhariam essa peça? Antes de abrir o software, é bom a gente analisar para entender como que nós desenharíamos da maneira mais inteligente possível. E aí? Como que vocês fariam? Eu começaria pela parte de baixo. Quer dizer, parte de baixo não, lado direito. Lado direito. Onde está ali raio 50, diâmetro 40? Isso. Começaria por ali. Tá. Mais alguma sugestão, pessoal? Eu começaria pelo Eu faria a ali. metade dele. Faria? Uma das metades e espelharia ela. Bacana. Mas quem falou o quê?
Eu começaria ele do 60. Do 60, faria a peça inteira ou faria metade dela, como foi falado? Inteira, porque é diferente as medidas. Pois é. Aí, olha só, hein? A gente tem uma linha de simetria aí. Então, a metade de cima é igual para a metade de baixo. Tá? Vou falar como eu faria, Não, como vai, sim, entendi. como que eu faria e como eu vou sugerir vocês a fazerem. Não necessariamente é o caminho que vocês vão percorrer. Afinal, nós temos múltiplos caminhos para percorrer. Eu faria da esquerda para a direita, ou seja, eu começaria lá na cota de 60 e faria apenas a metade da peça também, tá? Faria apenas a metade da peça. Então, vamos ver então como que ficaria essa peça feita no AutoCAD, para que vocês entendam, tá? O que foi ensinado nessa sessão e o que a gente pode utilizar, porque é o seguinte, o nome dessa unidade é Ferramentas de Precisão. A gente tem o objetivo aqui agora, desenhar mais rápido, tá? E além de desenhar mais rápido, a gente pode, através das ferramentas de precisão, facilitar a nossa vida por conta de posicionamentos e de medidas. Então é o seguinte, ó, eu abri um novo desenho aqui, tá? E vou começar, obviamente, fazendo uma linha, e aí eu quero a ajuda de vocês. Para fazer a linha na origem é como mesmo? Tá até na prova isso, né, gente? 0, tab 0. 0, tab 0. 0, tab 0. Fui lá para a origem. Lá para a origem. E aí eu vou olhar o desenho aqui, ó. A primeira coisa que eu tenho que fazer, pensando começando aqui da esquerda, como eu vou começar, e vou fazer apenas a metade para depois espelhar, eu tenho que fazer uma linha aqui, ó. Eu tenho que fazer essa linha com quanto de altura, pessoal? Essa aqui que eu estou passando o mouse. 30. Então, esse é o pensamento interessante. Porque se eu estou fazendo a metade da peça e aquela cota ali, ela contém todo esse segmento de reta, eu tenho que dividir por 2. Então, essa primeira linha, eu vou ativar o comando ortogonal, que é o F8. Só que no meu computador, por exemplo, eu tenho que apertar FN, F8, tá? A tecla de função, e eu vou digitar 30. Fiz a primeira linha. Vou até mudar aqui a questão do zoom, porque vocês sabem que a gente faz o primeiro e ele fica um pouco desproporcional, tá? E aí, como eu fiz a primeira linha de 30, eu vou desabilitar o ortogonal pelo seguinte, a próxima linha é uma linha inclinada. E aí eu vou observar quais informações que me foram passadas. E eu sei que o comprimento dessa linha é 45, e eu sei que o ângulo dessa linha é 30 graus. Então, eu vou desabilitar o ortogonal, vou fazer uma linha que tem, olha só, no desenho, comprimento de 45, vou puxar ela aqui para cima, comprimento de 45, aperto Tab, porque com Tab agora ele me pergunta o ângulo. Comprimento de 45, ângulo de 30 graus. Enter. Eu vou dar um S aqui para vocês verem o que eu já fiz, ó. Para a gente avaliar se realmente ficou certinho, vou pegar um dist aqui, ó, daqui até aqui, e vocês verão, ó, que realmente... Nossa, eu faço esse desenho, mas quando eu vou gravar, ele fica uma beleza de travando. De novo. Fazer uma linha, aproveitando a extremidade. Ela vai ter um comprimento de... Não sei se dá para vocês ouvirem, mas o processador do meu computador está até gritando aqui. 45 de comprimento por 30 graus. Então, agora a gente tem, efetivamente, a primeira linha inclinada, que é a 30 graus. Bom, depois que eu fiz isso, eu vou continuar aqui avaliando o desenho. Eu vou ter uma linha no comprimento de 60. E essa linha, eu vou aproveitar aqui o ortogonal novamente. E vou digitar o comprimento de 60. Agora nós temos uma nova linha inclinada que eu tenho que desabilitar o ortogonal. E aí, quando eu desabilito o ortogonal, olha o que eu posso fazer. Olha, a gente pode também utilizar, lembra das nossas linhas inclinadas que nós falamos.
tá? Eu poderia simplesmente trabalhar aqui com as configurações de rastreamento e mudar aqui para 15, 30, 45, 60, porque aí, ó, a cada vez que eu travo o mouse, ó, a cada vez que eu travo o mouse, ele me dá um ângulo específico. Poderia fazer um de 15 graus aqui, por exemplo. Mas eu vou continuar trabalhando aqui, tá? Sem o rastreamento polar. E vou fazer uma linha. Não sei se vocês viram o que aconteceu aqui, ó. Eu estava com o snap ativo, e aí ele tenta buscar, ó, olha onde ele trava o mouse. É isso que eu tinha explicado no início da aula para vocês, ó. Se você quiser utilizar a linha de grade a seu favor para fazer o desenho, você habilita aqui, ó, essa opção com F9, que é o modo de ajuste, ou em inglês é o snap, e aí quando você passa o mouse em cima de cada quadradinho desse aqui, ele trava o mouse, e ajudaria bastante se eu não tivesse começado, né, sem essa utilização, mas seria aqui uma possibilidade para vocês trabalharem. Eu vou desabilitar o snap, e vou aqui fazer uma linha, e mais uma vez o autor me deu, olha, o comprimento de 15 em um ângulo de 45. Então, vou fazer uma linha aqui, ó, no comprimento de 15, vou dar um tab, e o ângulo que eu vou usar vai ser 45. Prontinho. Mais uma linha feita. Depois eu tenho que fazer uma linha reta de 25 milímetros. E eu estou fazendo bem devagarzinho aqui, tá, gente? Até para vocês depois acompanharem se preciso for. 25 de comprimento. Eu aproveitei que nem ativei o polar, porque está em 0 grau já. Eu garanto que está em 25. Depois, eu tenho uma linha inclinada de 30 por 45. Vou usar o comando linha. 30 de comprimento por 45 graus. 30 de comprimento por 45 graus. Depois, eu tenho uma linha de 60 novamente. É só assim, tia, você não está fazendo as linhas verticais? Depois nós vamos fazer também. 60 de comprimento, deixa eu aceitar aqui quem está me chamando. Depois, no desenho, nós temos uma linha inclinada novamente de 35 de comprimento por 15 graus. Ah lá, agora o polar, uma vez que está ativo, eu vou digitar 30 de comprimento nos 15 graus. Facilitou a minha vida aqui usar esse comando de rastreamento de 15 graus. Estão vendo, pessoal? Então, Thiago, se eu digitar 30 tab 15, ele me dá o ângulo, dá. Só que como eu estava com 15 graus ativo, eu simplesmente fiz uma linha de comprimento 30 dentro dos 15 graus que eram necessários. Aí agora que O vem o comprimento detalhe. dessa linha aí é 35, não? Desculpa, eu digitei 15? Ou 30? Com 30. Muito obrigado. 35, né? A 15 graus. Muito obrigado. Agora acho que eu digitei certo. E aí, pessoal, vem o detalhe. Nós chegamos... Eu fiz tudo aqui sozinho, eu quero a ajuda de vocês. Ó, eu percorri todo esse caminho aqui, ó. Desenhando linhas horizontais, verticais e linhas inclinadas. Como que vocês fariam o próximo passo agora? Parei aqui. Qual que é o próximo passo? Me ajudem aí. Pensem comigo. Nós vamos parar a aula por aqui. Boa noite, tudo mais. Eu levava até o centro da circunferência. Você tem a medida dela para fazer a circunferência. A próxima medida que eu preciso... por exemplo, eu não tenho aqui, ó, a inclinação dessa linha, né? Dessa aqui que eu estou passando o mouse. Então, a estratégia é excelente, porque, olha, eu parei aqui, onde eu estou com o mouse. Vou fazer esse círculo. E depois, se fizer esse círculo, eu posso fazer esse círculo também, não é isso? E uma linha tangente aqui, ó. A gente percebe que é uma linha tangente. Então, vamos fazer isso. Quais são as distâncias que eu tenho que lançar aqui agora até o centro da circunferência? 80. 80 e
Lembrem-se, né, para fazer uma furação ou para fazer um círculo, eu preciso sempre de duas coordenadas, a horizontal e a vertical. 80 e 100. 80 e 100, maravilha. O comprimento é 100 e a altura é 80. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos pegar aqui agora, fazer uma linha com 100 e uma linha com 80. Pronto. Uma vez que eu puxei a linha com 100 e a linha com 80, eu vou nessa extremidade, e aí para isso vocês têm que estar com a extremidade habilitada, tá? É um dos comandos que a gente aprendeu na aula de hoje, né? Já tínhamos falado antes sobre nós utilizarmos aqui, ó, o ASNAP, que é o F3. E precisamos ver agora quais são os diâmetros que nós faremos. Nós faremos um diâmetro de 40 e um diâmetro de... O que eu tenho que fazer aqui? 100. Raio é 50. Isso aí. Diâmetro de 100. Então eu vou escolher em círculo. Eu particularmente gosto de trabalhar com centro diâmetro. Chegou na extremidade. Vou clicar aqui e o primeiro vai ser 40. Vou fazer novamente um círculo com diâmetro 100. 40 e 100. Ah, Thiago, mas lá está cotado o raio de 50. Tudo bem, não é nosso objetivo agora trabalhar com cotas. Mas sim, uma vez que você não tem a circunferência completa, você cota com um raio mesmo, igual nós estudamos na disciplina de desenho técnico. E agora o que eu tenho que fazer, pessoal? Olha só. Aqui, em relação a esse círculo, eu tenho que fazer uma linha até aqui, ó, para unir. Só que se eu pegar o comando linha, aqui ele vai ativar. E aqui eu posso ativar o círculo em diversas partes. E não é o que eu quero. Porque eu preciso saber a tangência. Só que é incômodo também, eu toda hora, se eu tiver a tangência, se eu tiver a tangência, ela ficar a linha travando meu mouse dentro de uma tangência. Então o que a gente pode fazer? Aquilo que eu ensinei no início da aula, ó. Eu vou ativar o comando linha e eu vou com Shift botão direito, escolher tangente. E aí ele vai me perguntar, meu amigo, onde é o primeiro ponto da tangente? Ó? E eu vou clicar sobre essa linha aqui, ó. Cliquei. E vou levar até a outra junção. Olha que beleza, pessoal. Nós pegamos a tangência sem nenhum esforço. A galera que fez isso lá com compasso, lá na seção 2.1, se eu não me engano, da disciplina de desenho técnico, teve que fazer uma série de técnicas, uma série de passos com esquadros, com compasso, para conseguir gerar uma tangência. Eu vou repetir esse passo, porque como ele é uma coisa nova aqui das nossas aulas, é importante que vocês lembrem. Olha, para que eu utilize o OSNAP de maneira única, que inclusive tem até um outro nome, né, para quando você utiliza o OSNAP desse jeito, na apostila que mostra, depois eu vou recordar. Deixa eu ver se aqui mostra o nome do Snap. Tentando lembrar onde mostra, porque aí vocês vão buscar a referência de vocês usando a apostila. Aqui, ó. Ó, essa aqui é muito importante, tá, gente? Ó, vai na página 125 do PDF ou 123 da apostila de vocês, olha o que ele fala, ó. Devido ao grande número de possibilidades de seleção, como eu falei com vocês, tem muita, tem extremidade, tem meio, tem próximo ponto, tem tangente. Uma coisa que nós podemos fazer lá, ó, apenas segurar a tecla Shift com o botão direito do mouse juntos também, ó. E aí podemos selecionar a ferramenta apenas no momento necessário. O que isso significa? Olha, eu quero fazer uma linha e eu quero uma relação de tangente. O que eu preciso fazer? Shift, estou mantendo o botão do Shift pressionado, botão direito, escolho tangente, então é preciso saber, né, qual relação que você quer, escolho qualquer parte do ciclo, dou um clique,
e o segundo ponto eu levo até a linha de junção. Depois é só apertar ESC. Tranquilão? Esse é o famoso pulo do gato, gente. Isso é uma beleza. Vamos olhar no desenho aqui agora, porque nós temos linhas a excluir, tá? Então, ó, eu preciso apertar o aparar, Enter, essa linha que eu não preciso, essa linha que eu não preciso, essa linha que eu não preciso. E essa linha também aqui, ó, eu não preciso. E agora, perguntinha de prova, qual comando que eu posso fazer para que essa linha venha até onde ela deve vir, que é até o centro aqui, até a linha traço ponto. Vocês lembram do comando? Estender. Comando estender. Então, maravilha. Estender com S em português ou com X quando você estiver utilizando o AutoCAD em inglês. Comando estender, seleciona o objeto, aperta Enter, escolhe a linha, vai no quadradinho azul e joga ele para baixo aqui, ó. Ah, Tiago, jogou mais do que deveria. Tem problema não. Depois a gente apara. Olha só, pessoal, metade do desenho foi feito. Tá faltando umas coisinhas. Sim, todas as linhas verticais eu não desenhei, tá? Poderia desenhar? Poderia, mas eu vou deixar para fazer quando o desenho estiver pronto. Eu vou ter que fazer em algum momento. Prefiro fazer quando estiver pronto, que eu vou ter ponto inicial e ponto final. Vai ser mais rápido ao meu ver. Só que agora eu vou ter que criar, questãozinha de prova também, em propriedades da camada, uma nova camada, que vai ser a linha traço ponto. Eles pensam assim, Charlie, pô, toda vez que eu criar um desenho novo, eu vou ter que fazer layer? Não. Eu posso, por exemplo, criar aqui uma infinidade de linhas e configurações e ao invés de salvar o arquivo como DWG, eu salvo ele como, tá, um modelo de desenho. E aí você salva numa pasta com todo carinho, chama uma pasta lá, modelos AutoCAD. A minha empresa trabalha com tal tipo de layer. Cria esse modelo lá na sua pastinha de modelos e aí toda vez que você for abrir um desenho, é esse modelo que você vai utilizar. Portanto, você vai ter a possibilidade de criar uma vez só os layers e depois fazer as edições que você julgar necessário. Mas não se preocupem com isso agora, eu já quis adiantar essa informação, vai chegar o momento certo da gente fazer isso. Mas se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Então, como eu criei essa nova linha traço ponto, vamos fazer aqui, né? Vou carregar uma traço ponto ISO, ok? Escolho ela, e aí ela mudou. Vou colocar uma cor diferente aqui, vou colocar um azul clarinho aqui, para vocês verem. E agora eu já tenho mais uma nova linha. Pronto. Vou escolher essa linha, traço ponto, chegar aqui até a extremidade do desenho, com comando linha, obviamente. Chegou na extremidade, vou chegar um pouquinho para lá, lembrando que cada quadradinho desse aqui tem 10, né, gente? A gente viu lá. Então, até um pouquinho depois. A gente viu na aula de hoje que cada quadradinho nosso está configurado com 10. Um pouquinho depois, a 0 grau. E vou recortar, né? Vou aparar essa parte que eu não preciso do desenho. Olha que beleza. Está faltando muito pouco. Nós vamos espelhar, tá? E para espelhar, eu vou usar aqui, ó, o comando espelhar. Pô, eu não coloquei essa questão em prova, que ia ser sacanagem, né? Porque na apostila de vocês tem lá, qual o comando é utilizado para espelhar? Em inglês é mirror, né? Traria um pouquinho de dificuldade. Aí eu perguntaria, qual que é o comando espelhar? Como você usa o comando? Qual o comando que você usa para espelhar? Comando espelhar. Não ia ser uma questão muito inteligente, né? Eu ia duvidar um pouquinho da inteligência de vocês. Então, quando eu escolho o comando espelhar, ele me pergunta selecionar objetos. E eu não vou selecionar da esquerda para baixo, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Eu vou escolher, ó, da direita para baixo até a esquerda. Alguém pode me explicar por que eu fiz isso? A seleção verde e não azul? Alguém pode me explicar? Você não Ninguém precisa pode. de pegar o desenho todo, só de passar por ele.
E isso, por exemplo, ó, essa linha aqui, vamos fazer de novo, ó, comando espelhar. Essas duas linhas verticais mais próximas da linha traço ponto, dentro do retângulo verde, elas não estão completas, elas têm apenas parte delas. Se eu fizesse de cima para baixo, elas não seriam selecionadas. Então, ó, selecionei os objetos, apertei Enter, e ele me pergunta qual que é o primeiro ponto da linha de espelhamento. Eu vou clicar na linha de centro criada e vou jogar o mouse para baixo. Ele está com o Polar Tracking ativo. Deixa eu desativar o Polar Tracking aqui, senão eu não consigo fazer naturalmente. Vamos fazer de maneira mais rápida. Seleciono objetos, aperto Enter, escolho a linha e arrasto para baixo. Está travando com a beleza. Pronto. Eu vou digitar aqui, ó, mais próximo. É só arrastar para baixo e igualar, pessoal. Prontinho. A peça está toda espelhada com o comando espelhar. A gente pode conferir aqui agora com o comando dist. Aqui tem que dar 60, né, pessoal? Ah lá, que beleza. Deu 60. É uma comprovação de que nós conseguimos espelhar com qualidade. E, obviamente, para nós finalizarmos o desenho, eu vou pegar linhas e unir em todas as arestas necessárias. Só que com, obviamente, né, com a linha certa. Pronto. Comando linha. Mais uma aqui. Deixa eu trocar o leite. Toda hora tem que ficar trocando aqui, né? Troquei. Comando linha. Daqui até aqui. Vocês não têm ideia como que durante a transmissão o meu computador às vezes ele fica mais lento do que ele ficaria. Eu estou tentando fazer rápido, estou me estrepando. Professor, Diga. igual aí, toda vez que você vai traçar uma linha, você tem que selecionar o comando linha. Não tem como, você não tem nenhum comando que você selecione o comando linha e ele fique selecionado até que você vai lá e tire, não? Ele entende que quando você aciona a linha, né, você vai querer fazer um conjunto de linhas seguidos. Então, por isso que os atalhos do teclado são tão importantes para quem desenha. Eu tô fazendo aqui ESCL, 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 tá? Para fazer todas. E é isso, gente. Está aí pronto o nosso exercício da aula de hoje. Ô, Charlie, na hora de espelhar, tá falando assim, especificar o primeiro ponto da linha de espelhamento. O que você colocou? É a linha de centro, a linha traço ponto. Ah, tá. Depois é só arrastar para baixo e alinhar que ele vai ajustar para você fazer. Beleza, valeu. E aí, pessoal, o que vocês têm a me dizer? Tudo tranquilo? Vocês fariam algum passo diferente? Eu quero que vocês discutam, me ajudem também com outras ideias, porque, como eu falei, isso não é um gabarito. Isso é uma das tantas formas possíveis de nós trabalharmos. E aí? Nada? Pessoal, nada? Tudo tranquilo? Bom, foi até bom para eu dimensionar a nossa aula, porque realmente eu deixaria os 10 minutos finais para comentar sobre a prova. Como foi pedido, vou até verificar aqui no WhatsApp se tem alguma informação nova.
não tem nenhuma informação nova ainda. Sobre poder ou não passar o gabarito para vocês, nos foi pedido, como ainda vocês terão prova amanhã, para que não fosse divulgado. Mas, de qualquer maneira, eu corrigi a prova, né, de vocês. Foi segunda, eu corrigi a prova no feriado, terça-feira passada, e postei a nota rapidamente. E aí, na nossa aula da semana que vem, da segunda-feira que vem, eu abro aqui a prova, a gente pode discutir. Só adianto algumas coisas para vocês. Eu considerei muita coisa, por isso o objetivo de ter colocado questões abertas, tá? De vocês foram 4 questões abertas e 6 questões fechadas. Porque, muitas das vezes, com 2 comandos diferentes, você pode resolver o problema. E isso foi muito legal para mim, pessoal. Esse feedback eu queria dar para vocês. Às vezes, o comando que eu estava esperando como resposta não foi o que o aluno digitou, e mesmo assim, é um comando que resolveria o problema. Então, eu sempre darei oportunidade para vocês se expressarem, para vocês, né, exercerem a criatividade de vocês na hora de realizarem os desenhos, porque, como eu falei, aqui eu mostrei uma das infinitas possibilidades que nós temos de gerar esse desenho. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui aguardando. Não. Mais alguma dúvida? Pessoal, tudo certo? Bom, eu já vou preparando a nossa chamada aqui e depois da chamada eu vou passar o exercício que vocês me entregarão na semana que vem. Agora, no segundo bimestre, né, novamente, nós vamos entrar com a rotina de exercícios conforme a gente fez nos primeiros 1000 pontos. Ô, Thiago, Sim? deixa eu te perguntar rapidinho. Claro. Como que eu vou aumentar minha linha? Porque ela tá minúscula no AutoCAD. A sua linha é o LT Scale, lembra? Então, eu já joguei 2000 aqui e não... já continua minúscula. Tá, deixa eu ver quanto tá o meu. Ó, LT Scale. O meu tá com 1. Você colocou 2000? Não, mas você trocou a linha depois? Porque, por exemplo, eu vou jogar aqui para... Eu vou diminuir a minha, vou colocar 0.5, tá? Scale 0.5. Diminui. Ó, tá vendo? Não aconteceu nada. Tem que clicar na linha, trocar ela, e aí sim eu vou ver a diferença. Entendeu ou não? Troca a linha por uma linha convencional, depois volta ela, igual eu estou fazendo aqui agora. Ó. Volta ela para convencional. Tá na normal, na linha normal de padrão. Agora volta ela. A minha deu, tá vendo? Vou colocar. Você falou 2? LT Scale. Vamos ver. 2, como vai ficar? Ah lá, a minha LT Scale 2 ficou bem interessante, inclusive. Você consegue ver na tela? Consigo. É porque eu estou digitando aqui, vamos supor, 40. Ele fica no meu AutoCAD um ponto minúsculo. Eu tenho que dar muito zoom para ver a... Não, mas 40 não. 40 ela não vai dar certo, não. A escala é 1 vale 100%. Então, eu coloquei aqui 1 ou 0.5 ou 2.0. Se você for colocar 40, não vai dar, não. Não, tô falando assim, a linha, depois que eu arrumei a escala, eu vou desenhar ela aqui, eu coloco um 40 milímetros. Ela fica um ponto minúsculo na tela. Ah, então é justamente porque você está com a área gráfica com fora de proporção. Lembra que a gente falou do zoom est? Zoom est. Z, Enter, Est, Enter. Aí ele centraliza o que você já desenhou na tela. Vou ver se agora vai dar. Não. C. Enter, Est, Enter. O meu é em inglês. Ah, não. Então o seu Est é com X, né? Você não tinha me falado esse detalhe, pô. X.
Não é aqui eu coloco extents. Isso. Deixa eu agora voltar. Aí ele vai centralizar essa linha que você está fazendo na sua tela. Já aumentou um pouco aqui a linha. Não foi aquela coisa não, mas melhorou. É porque você deve ter desenhado outros elementos também, tá? Se tiver alguma dúvida, depois você manda um e-mail com a imagem para mim, ou você pode mandar no grupo até às 10 horas e a Beleza. gente tenta entender o problema. Beleza. Deixa eu só pegar aqui o link da chamada. Tudo tranquilo, pessoal? Eu vou pedir a ajuda de vocês para a chamada. Deixa eu ver aqui. Chamada engenharia. Consegui acessar aqui. Eu vou olhando aqui no Teams também, e aí vocês me ajudem com a chamada. Pessoal, só lembrando, essa chamada aqui, ela, por mais que eu tenha colocado os nomes de vocês, é importante que vocês lembrem-se das turmas que vocês estão inseridos, tá? Por mais que alguns nomes estejam fora da lista, vocês têm que verificar se continuarão assistindo aula em um outro dia, se não do lançamento. Se tem alguém nesse caso que está assistindo a aula hoje, mas está matriculado em outra? Eu tô matriculada na sexta, só que na sexta eu tô com aula de Homem, Cultura e Sociedade. Mas e você sabe me explicar o motivo disso? Não, eu tentei mudar, só que eu não consegui. Porque eu fui ter acesso ao AVA bem tarde, entendeu? Entendi. Aí talvez tenha sido um erro, alguma coisa, de ter Aí alocado o dia. Não, então, na hora que eu recebi lá as matérias para fazer meu quadro de horário, eu não consegui mudar. E eu já estava acompanhando as aulas nesses dias. Ah, entendi. Bom, e você deve ter visto, né, assim como os outros colegas também, que não tem como mais fazer ajustes. Então, vai acontecer isso também até na segunda prova, né? Possivelmente, se a gente ainda tiver nesse regime, a gente não sabe como estaremos na segunda prova. Esperamos que um dia as coisas voltem ao normal, até um desabafo, né? Mas tem que verificar essa questão como que vai ficar. Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer a chamada aí com os nomes primeiro e depois com os nomes dos colegas que foram inseridos depois, tá? O Alan tá por aí? Não. André Luiz. Eu. André Luiz Freitas. Isso. Mas tem dois André? Calma aí. Ah, sou eu sou os dois. É porque eu tenho problema com os aparelhos. Ah, tá. Não me assusta não, cara. Se é os dois, foi ótimo. A Bruna, não tô vendo ela aí. Mas quem? Deixa eu ver. Artus. O Artus tá por aí? Bruno, também não. Pessoal, eu tô falando os nomes, vocês podem aí verificar. Camila. Cássio está. Daiane está. Danilo. Ok, está. Davi também. Edson também. Enzo. Aí depois do Enzo nós temos Lucas Moreira. Então, ó, essa galera que não tá, ó, Fabiano, Gustavo, Isabela, João Vitor, José Matheus, Leidiane, Lucas Emanuel, também não, Lucas Moreira está. Os que eu pulei, tá, gente? Depois tá lá no final da chamada.
Lucas de Souza também não está aí. Maísa está. Matheus Santos está. Presente. Matheus de Alcântara não. Tô sim. Tá? Tá com Matheus de nome Alcântara, diferente? Ah, é porque o seu Pô, não tá na ordem aqui, né? Tá, beleza. Ah, o seu tá com um Bzinho na frente, né? E foi mal, devo ter esbarrado sem querer. O Otávio presente. Deixa eu ver, depois do Otávio nós temos o Paulo não, Felipe sim, Renan não, Renata não, Robson não. Gente, só faltou hoje na pressão mesmo. Romário presente, Ronald. O Rômulo tá por aí. Rômulo presente, Ronald presente, depois Thiago Barcelos não, Tuane presente, Walterson Lopes presente, Wanderson não. Iago sim. Qual Iago que é? Me ajuda aí que tem 2 Iagos. O Rodrigues. Iago Rodrigues. Tá. E o Ian também não está. Agora os demais nomes, pelo menos que eu tinha. Diego Aparecido, tá por aí? Não. Alexander. Luma. Eu. Tamara. E Pedro José. Deixa eu explicar para vocês o exercício, pessoal. É basicamente o seguinte, olha, referente à seção 3.1 do livro único, a atividade será valorada, como que eu vou fazer a divisão dos pontos segundo bimestre? A gente tem um valor total de pontos. Vocês vão pegar esse valor total de pontos e dividir pela quantidade de tarefas que eu passar, tá? É previsto que sejam 6, porque são 6 unidades. Mas eu ainda farei um trabalho com vocês. Então, se for 6, se for 7, se for 8, o número de tarefas representará a quantidade de pontos, tá? Então, é só vocês irem fazendo, que todas têm o mesmo valor. Vocês vão enviar até a semana que vem, no caso da turma de vocês até o dia 4/5, no mesmo e-mail de sempre, podendo fazer até trio, 1, 2 ou 3 alunos. Vão mandar um e-mail por grupo apenas e salvar DWG no formatinho que vocês já conhecem. Exercício 3.1 e os nomes dos alunos. Vocês farão esse desenho e as observações estão aqui embaixo. Aí é óbvio que vocês podem simplesmente buscar a nossa gravação que tem todas as explicações. O esboço acima não foi cotado de forma normalizada, mas vocês já viram que as informações necessárias estão aí. Não é necessário cotar. Use as ferramentas de precisão apresentadas na seção 3.1. Eu não vou verificar se vocês usaram, mas são sugestões para que vocês façam mais rápido. E cuidado, porque o livro único apresenta os comandos em inglês. Vocês me entregarão isso até a segunda-feira que vem. Esse exercício, assim como todos, estará no AVA. Vou mandar para vocês também no grupo de WhatsApp. Dúvidas? Tranquilo, pessoal? Ô, Thiago, Bom, diga, Romário. então, quando eu vou cotar quando eu vou cotar meus desenhos, a cota parece muito grande. Como é que eu faço para reduzir isso? Ou às vezes quando eu vou nomear partes assim, por exemplo, de uma planta, como é que eu faço para reduzir? Fica grande, muito grande. É por conta da escala também. Isso será visto nessa próxima aula, tá? Seção 3.2, tá? Beleza. Mas de qualquer maneira, quando você vai na parte de cotas, verifica aqui para você explorar, ó. Vou fazer uma cota aqui para você ver. Olha só, Beleza. fiz uma cota aqui, né? Aí quando eu clico sobre ela,
Olha lá, quando eu clico sobre ela, aparecem as opções para você fazer as edições. Ó. Ô, Charlie, compartilha sua tela aí, que a gente tá vendo só você. Oi? E aqui pra gente tá aparecendo só seu rosto. Ah, tá bom, calma aí. Isso que eu ia falar. Não, ok, desculpa. Calma aí que deu aquela travadinha. Ô, Mário, vou fazer o seguinte. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Não, tá parecendo seu rosto. Tá. Vamos fazer um intervalo agora aqui. Eu vou parar a gravação. Aí eu vou só tentar dar uma reconectada aqui. E aí depois do intervalo eu mostro para você como faz. Por mais que vai ser o assunto da nossa próxima aula, beleza? Beleza. Já retorno aí com a explicação.